podcast Petrópolis Sob Lente é um oferecimento do Estúdio Petrópolis, sua solução completa de produção audiovisual no coração da região serrana. Visite o nosso site estudiopetropolis.com.br ou clique no link na descrição. Qual é a história por trás do majestoso Grande Hotel? Ele foi inaugurado na década de 30, permaneceu fechado por 35 anos, funcionou ali de 30 até 60, e no ano 2000 foi colocado à venda. O prédio foi adquirido e restaurado pela família Guidini, que até hoje administra o negócio. Eu me chamo Carolina Freitas e hoje recebo no programa a historiadora Elizabeth Mahler, que preside o Instituto Histórico de Petrópolis e que escreveu um artigo sobre o Grande Hotel na época da reinauguração. Além dela, Denise e Bianca Guidini, que são o elo entre o passado e o presente do local, sendo Bianca a gestora do Grande Hotel hoje. Beth, Denise e Bianca, sejam muito bem-vindas ao podcast. Obrigada. Obrigada pelo convite. Ansiosas para relembrar passado, falar sobre o presente e futuro? Ah, com certeza. Sim, sempre é bom, né? 14 anos daí, né? Passa rápido, né, Bianca? Antes de começar a nossa conversa, eu quero fazer um breve agradecimento às empresas e marcas de Petrópolis que apoiam Petrópolis Sob Lente e a sua atuação na cidade. O Estúdio Petrópolis, que é a nossa casa aqui no Quarteirão Brasileiro, nosso parceiro e referência no mercado audiovisual. A Mude Petrópolis, que me veste com peças 100% autorais produzidas aqui na cidade, além do Cadanes e o Chalé do Chocolate, que tornam as nossas conversas mais saborosas. Beth, em 2011, você escreveu um artigo em tempo recorde sobre o Grande Hotel, muito motivada pela reforma do prédio e a reinauguração do estabelecimento. Logo no começo do seu texto, que inclusive está disponível no site do Instituto Histórico de Petrópolis para leitura, você fala que o Grande Hotel trouxe charme e glamour para a cidade, modificando a paisagem da então Avenida 15 de Novembro. E aí essa inauguração causou ali um frisson entre os moradores. Sim. Você pode explicar para o público quem foi o Coronel Jerônimo Ferreira Alves, que foi o fundador e a mente por trás desse empreendimento? Isso. Bom, tenho que te agradecer pelo convite, primeiramente. Uma honra. Quem foi o Coronel Jerônimo Ferreira Alves? Ele tem essa patente, por quê? Porque ele serviu na Guarda Nacional, né? Era uma pessoa de posses, mas ele veio para o Brasil em outubro de 1888, um cidadão português, e se estabeleceu ali em Correias. E trabalhou como caixeiro no estabelecimento do tio dele, que também se chamava Jerônimo. Já em 1902, ele vem para Itaipava e abre seu próprio comércio, né? Que era um armazém. Quer dizer, vendia tudo, né? Secos e molhados para aquela época, né? E se casa também com a dona Margarida, né? A dona Margarida Cal, que a grafia passou a ser Carlos, é toda uma outra história com relação à colonização germânica, a mudança de nome, da nomenclatura, e tem 9 filhos. Desses 9 filhos, tem o professor Jerônimo Ferreira Alves, neto, que foi meu professor na Faculdade de História aqui da UCP, e a quem eu guardo um carinho imenso, porque a narrativa é dele, né? Você fazer um trabalho em que a pessoa que viveu aquela época, ela conta para você nos mínimos detalhes, isso enriqueceu ainda mais o meu trabalho. Um trabalho escrito em 30 dias, né? Eu me lembro que eu fui procurar a Denise e a Cleise, né, no escritório, cheguei lá e falei, olha, eu sou fulano de tal, eu quero escrever sobre o hotel. Elas ficaram até meio espantadas, né? Porque geralmente o historiador escreve sobre determinada coisa sempre de autorização, mas eu ia falar do seu Antônio, então eu precisava de autorização da família. Então, o professor Jerônimo gentilmente cedeu o álbum de família das fotografias que estão no trabalho e também a família Guidini também me forneceu as fotografias do seu Antônio. Então, esse trabalho, para mim, era o quê? Era falar de 2 homens, cada um a seu tempo, mas com o mesmo propósito, que era o progresso. Trazer para Petrópolis o progresso, né? A questão do emprego, né? Que naquela época a gente estava no início da Era Vargas, né? E há muita coisa, né, se fervilhando na cidade. Então, a chegada do Grande Hotel foi para muita gente um frisson, né? A gente pode dizer, a gente estava no auge da Belle Époque, né? Era tudo assim muito glamuroso. A nossa cidade é glamurosa.
O Grande Hotel só veio complementar isso, no coração da cidade, né? Do outro lado está o Dom Pedro contemplando ele, o que eu acho o máximo. Até a Beth falou isso. Ela, puxa, para mim a estátua ali de Dom Pedro está contemplando o Grande Hotel, que inclusive foi anunciado nos jornais como sinônimo de progresso, Exatamente, isso de mesmo. boas novas para a cidade. Isso mesmo. E uma curiosidade sobre o Coronel Jerônimo é que ele também administrou o Cine Capitólio. Exatamente, também, Cine Capitólio. E ele era uma pessoa empreendedora, quer dizer, ele veio para cá modestamente, mas conseguiu formar o seu império, vamos dizer assim. Eu não gosto da palavra império, mas da mesma maneira que seu Antônio fez, né? E, assim, eu acreditei que os dois tinham o mesmo propósito. Em 30 e depois, tá? Na compra... E, logicamente, posteriormente, com vocês que estão administrando o hotel, né? De fazer toda a manutenção. Isso, eu me lembro que o seu Antônio falava disso, né? Porque ele era cliente nosso no banco, né? Com a compra do hotel. E eu não sei se é bem isso, não, tá? Mas ele queria um hotel de viajantes, né? Que fosse, não nos moldes do que foi inaugurado, porque era cada 2 quartos um banheiro, né? 4 quartos. Cada 2. Ali tinha 60 quartos. Eu não sei quantos quartos tem hoje, né? 67. Isso, 60 quartos. E era o que tinha de melhor, de mais, assim, glamouroso e progresso. Era o único que tinha elevador, gente. Olha só. Foi o primeiro Exatamente. Primeiro elevador de Inclusive, Petrópolis. funciona Até hoje. E escadas marmóreas com também azulejos decorados e toda aquela questão que era mesmo de trazer para a cidade algo novo, né? Nós tínhamos outros hotéis, o Majestic e tudo mais, mas aquele ali não. Então, o Grande Hotel, para mim, até na época, quando vocês assumiram, aquela logo, né? Eu disse, nossa, isso parece uma fênix, porque é isso mesmo que o Grande Hotel é. Que logo é essa? Ela parece uma coroa, mas para mim eu visualizei de outra maneira. É a Até que vocês falei usam com a até Cris. hoje? Sim. Ah, tá. Parece uma coroa, mas para mim eu Parecem pensei numa ramos, fênix, São tá? 4... Que ressurge das cinzas, né? Eu até comentei E isso. queria que Beth comentasse sobre um momento que o mundo vivia e que tornou propícia a instalação da rede hoteleira na cidade, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. Você cita esse fato no seu artigo, que foi um contribuidor para que os hotéis prosperassem aqui na década de 30. Na verdade, sim, porque os destinos eram mais internacionais. E aí, esse fator fez com que as pessoas procurassem mais destinos no interior do Brasil. E, logicamente, Petrópolis, por conta das rodovias, que era o Washington Luiz, também a União Indústria e até a Estrada de Ferro Leopoldina, isso fazia com que as pessoas tinham facilidade para poder chegar até Petrópolis. E o glamour que ela tem até hoje, né? Ela foi sede do governo durante muito tempo no Império. Dom Pedro II passeava pelas ruas e eu acho que e Getúlio repete isso, né? Eu acho que Getúlio também repete essa caminhada, né? Então, o que é isso? Isso foi realmente uma mudança de hábitos. E também com a chegada mesmo dessa nova era de 30, com as leis trabalhistas, né, as pessoas começaram a ter um pouco mais de poder aquisitivo também para viajar, né? E o destino Petrópolis, pelo clima e pelos salões, o salão de chá do Grande Hotel, né? Eu acho que aquilo era glamouroso demais. E no dia da inauguração, eu falei com a Carolina essa semana. Eu estava na inauguração e eu estava imaginando a hora que o Coronel Ferreira Alves ia entrar com a esposa dele. E todo aquele pessoal vestido, como ela fez mesmo, né? Naquele seu trabalho da década de 30. Vou chegar lá. Pois é. Denise, o texto da Beth, como ela já antecipou, teve como intuito traçar esse paralelo entre dois empreendedores visionários. O Coronel Jerônimo, enquanto fundador do Grande Hotel, e o seu pai, o seu Antônio Augusto, que era comerciante e que tinha como sonho retomar e realmente dar vida nova para esse patrimônio da cidade. O seu Antônio era mineiro, chegou a trabalhar na lavoura e, com muito trabalho, se firmou como um dos principais comerciantes de Petrópolis. Você pode nos contar brevemente como é que se deu essa caminhada profissional dele? Sim, ele veio com a esposa, 2 filhos que já tinham nascido em Minas Gerais, sem nada. Basicamente é isso, com a ajuda de um primo, e veio com
um ideal de vencer na vida, porque ele não tinha outra saída, ele precisava vencer na vida. E começou a trabalhar basicamente com distribuidor de balas. Olha. Foi uma coisa com o pai dele, porque ele ainda trouxe o pai, junto ou veio pouco tempo depois. Mas isso foi uma história breve. Depois ele começou no ramo de sapato, de calçados. E muito esforçado, botava caixa falsa nas prateleiras para tentar vender, e estudava à noite, porque ele não tinha estudo também. Então, ele fez contabilidade para ajudar um pouquinho. Só que eu vou descrevê-lo como uma pessoa assim, de uma inteligência muito acima da média, bem acima da média. Um visionário como o professor Jerônimo. Ivete também. Exatamente. E aí ele é muito trabalhador, à base de economia, né? Muito econômicos, tanto ele quanto a minha mãe. E naquela época foram tendo filhos, né? No final, nós somos 5, que não é fácil, né? Para sustentar 5 filhos. Então, eu acho que basicamente é muita necessidade e acreditar. E ele conta também que passava isso já um tempo mais à frente, né? Porque ele foi melhorando de vida aos poucos. Mas ele passava na frente daquele hotel fechado e sempre pensava, quem sabe um dia, né, eu compro esse prédio. Eu acho que isso tinha muito na cabeça de muito morador de Petrópolis. O pecado de ver aquele hotel fechado era, assim, um prédio belíssimo. Para mim, é o prédio mais bonito da cidade. Então, foi isso. Ele realmente é visionário e esforçado, inteligente. E foi aí, isso só que para fez. relembrar alguns nomes, o Café Carangola foi o que ele fundou, foi o primeiro, não foi isso? Eu não tenho certeza, mas deve ser isso mesmo. Teve Mascote, que era sapataria. Aí mascote, porque como as lojas sempre muito pequenininhas, né? A primeira foi na galeria do Edifício Imperador. Como ele sempre era muito esforçado, as pessoas notavam o esforço que ele fazia para ganhar dinheiro, a necessidade que ele tinha. Tinha uma camisaria em frente à loja que ele vendia bala. Aí a pessoa da loja de camisaria falou, por que você não monta uma sapataria, porque vendia-se ternos e camisas sociais, né? E aí você vende o sapato. Aí ele abriu essa primeira mascote pequenininha dentro da galeria e depois, com muito esforço, foi mais uma segunda mascote na Rua do Imperador. Depois foi Sapataria Chua. A Chua também foi dele. A Chua também foi dele. Até os anos 80, ele trabalhava basicamente... Ele ganhou, eu vou dizer assim, ele ganhou um dinheiro e um prestígio foi com sapato. Mas ele sempre querendo mudar de ramo. Aí, depois, quando os Pfeiffers venderam a loja do Alregador, na mesma época, ele tinha comprado o prédio onde era a Fagam, a antiga Fagam, perto ali do Bradesco, e ele fez toda a mudança da loja do Alregador, que era perto ali da padaria Petrópolis, e foram para o outro lado e montaram lá o Regador. E foi assim. E a história posso falar de uma vez da história da hotelaria? Nós, um período da vida, nós moramos ali na Monte Caseiros, em frente à Igreja do Sagrado. Sim. Eu cheguei a morar ali. A minha irmã, a Cleise também. Até a Cleise, nós morávamos num apartamento muito pequeno, de 2 quartos. Eu vou dizer embolado, porque era assim... 7 pessoas. Um apartamento muito pequeno. E até que depois a gente melhorou de vida e saímos dali. Ele falava comigo, eu vou brincar de hotelaria, porque é isso que eu quero fazer no futuro. Aí que ele transformou
um prédio de 3 andares com 4 apartamentos por andar. Ele transformou todo o interior do hotel, do apartamento em quartos de hotel. E aí era para hotel para viajante, porque em Petrópolis o comércio recebia muito, né, muito vendedor, porque sempre foi uma cidade com muito forte em comércio, né? E aí ele brincava com isso, mas assim, eu acho que sempre passando ali em frente ao Grande Hotel. Interessante que ele não se contentava, né? Ele sempre mirava, almejava algo mais. Isso. Então fez carreira ali na sapataria, já mudou para o regador, já pensou em como poderia se transformar e transformar as edificações em rede hoteleira. Então ele sempre tinha planos que ele mirava e que ele alçava. Porque ele me dizia, o pequeno comércio ele vai morrer, entendeu? Então, assim, ele falava, a gente tem que pensar em alguma coisa maior para o futuro de vocês, entendeu? Então, por isso que ele eu acho que foi por isso que ele pensou em hotelaria, entendeu? Eu acho que é mais e ou a gente já deu um outro spoiler de que o Grande Hotel foi o primeiro prédio da cidade a contar com elevador, que foi reformado e é usado até hoje. O Grande Hotel ele foi inaugurado com escadas de mármore, como Beth também antecipou, cozinha internacional, e foi procurado por casais através da história para que fosse cenário de lua de mel ou então para celebrar datas comemorativas. Uma das filhas do Coronel Jerônimo, na verdade 2 delas, chegaram a casar no antigo salão do Grande Hotel. E Bianca, você conheceu um casal que voltou ao Grande Hotel 40 anos depois de terem passado lua de mel. Como é que foi esse contato que vocês tiveram? Acho que foi só a senhora na época que o esposo já tinha falecido. E ela chegou procurando alguém para contar a história, com fotos, até com a nota fiscal da época, né, que foi em 65 que eles se hospedaram lá. Então vieram a Petrópolis para passar a lua de mel. E tiraram fotos, assim, deve ter sido maravilhoso. E ela retornou ao hotel, agora dessa vez, e contou pra gente, assim, como tinha sido, né, uma experiência super legal. E, assim, voltar e ver também as mudanças, porque naquela época era totalmente diferente, né? Hoje a estrutura interna ela é totalmente atualizada. Então foi algo assim muito especial, né? É aquilo que a gente estava falando, né? A história contada pela própria pessoa, né? Isso. E deve ter sido bem especial para ela, porque para ela guardar o recibo, né? Porque a gente não, e tá inteiro, assim, intacto. Que legal. A gente depois vai mostrar algumas fotos, não só desse casal que passou lua de mel lá, mas do próprio seu Antônio, do Coronel Jerônimo. Então, fiquem aí que a gente vai chegar nessa história visual contada por fotos. E, de fato, eu sempre conto isso, que minha mãe, quando eu era pequena, ela fez uma caixinha de memórias para mim. E aí, todo ano em que acontecia alguma coisa comigo, uma lembrancinha de um aniversário meu, isso tudo passou a compor essa caixinha. Então, acho que esse casal provavelmente passou por algo semelhante, né? De guardar itens, peças que são chave para desencadear memórias e histórias. As fotos e o recibo, né? O recibo. É muito gratificante. E, Beth, ainda falando sobre os serviços que o Grande Hotel dispunha, você pode nos dar mais detalhes desse dia a dia do passado estabelecimento? Porque eu soube que tinha cassino lá dentro, sala de chás. Como é que era essa infraestrutura que os hóspedes dispunham? Então, vamos começar pelo térreo, né? A sala de chá ficava logo ali na frente, né, na entrada. E esse salão de chá, ele era frequentado pelas senhoras da sociedade para o chá das 5, né? E os cavalheiros fumavam seus charutos, bem aquele cenário todo dos anos 30, né? Na parte de baixo ainda tinha 3 dormitórios para os empregados, a cozinha também funcionava ali. Então, era todo um glamour daquela época, né? Mas lá em cima, no 5º pavimento, é que tinha o cassino. Aliás, a Carolina me fez uma provocação essa semana para que eu falasse sobre o cassino, né? Era cassino ou não era cassino? Houve até uma discussão na época, por volta de 1937, e o cassino foi inaugurado junto com o hotel. Funcionou de 36 a 39 como cassino, né? Tinha tudo lá, tinha roleta, bacará e tudo mais, alguns anúncios de festividades.
Mas quando chegou em 37, se sabe que há uma legislação para que isso funcione, mesmo sendo dentro de um hotel, e o jogo ser, logicamente, naquela época não era proibido. E aí tem até um documento, eu até tenho que agradecer a duas pessoas maravilhosas, que são a Jéssica e a Poliana, que são responsáveis pelo arquivo municipal da Gabriela Mistral, da nossa biblioteca, que gentilmente, a partir da pergunta que ela me fez, se não me engano, na terça-feira, na quarta eu falei, Jéssica, você tem algum documento de autorização desse cassino? Aí ela falou, pode deixar que eu vou procurar. Sexta-feira eu fui lá para a biblioteca. Todo historiador adora uma pesquisa, adora uma biblioteca, adora um documento. E realmente ela me deu a documentação que eu precisava. Então, é um ofício enviado para a superintendência que fazia a fiscalização sobre esse cassino. E aí ele é bastante interessante, e, logicamente, a pessoa que redigiu, um advogado brilhante, porque eu sou também, porque advogado conhece bem de lei, ele diz o seguinte, não é bem um cassino, é uma casa de jogo comparada a um clube de xadrez. Ora, depois de toda a propaganda feita com bingo, festa, baile de carnaval, você dizer que não era e comparar com um cassino que havia na cidade, né? E aí gerou-se aquela discussão. O documento, inclusive, mandei para a Carolina. Vocês, se quiserem, realmente têm facilidade de ler. Discussão na época. E aí, isso já no auge de 37. E aí a decisão foi da pessoa, realmente, eles não vamos taxar nada, porque ele não se parece com um cassino, ou seja, ele não é um cassino. Contradizendo tudo aquilo que se sabia na época, porque era. Aí vem o Frois, José Frois, que escrevia numa revista, aliás, não escrevia na revista, não, ele publicou na Tribuna de Petrópolis, também, que vocês podem ter acesso, e é muito interessante que ele fala, não, era cassino sim, tinha roleta, bacará e tudo mais. Então, assim, a estratégia para não pagar a taxa na época, que quem administrava o hotel era os irmãos Balbi, não era o Coronel Jerônimo, né? Na época, o hotel foi arrendado por 8 contos de réis para essa companhia, de fugir disso, né? Então, assim, a gente pensa, naquela época, o que gerou tudo isso, né? E tem um artigo que eu até mandei a foto da revista, era Verão em Petrópolis, né? Que eu acho muito chique, que está lá também, né? E ali ele fala sobre o que o Grande Hotel oferecia, né, de melhor, e diz ali as pessoas que se hospedaram ali, que foi o que a Carolina pediu que eu fizesse, né? Falei, gente, isso tem que estar escrito em algum lugar. E pessoas muito importantes, né? Como a Barão de Tefé e outras pessoas também que eu até passei para ela. Tá? É um número grande de pessoas que passam por ali. E famílias, não eram casais, eram famílias. E isso daí é muito importante para o registro histórico, né? Eu acho que essa vida que o Grande Hotel tinha de glamour, porque a gente pode dizer que a gente estava no auge da Belle Époque, né? Então, você pensar num hotel no coração da Avenida 15 de Novembro, com tudo aquilo que ele oferecia de melhor, e com as fotografias, né, do casamento, o poderio da família Ferreira Alves aqui. Eles pediram autorização para o bispo de Niterói, a gente não tinha bispo ainda, e quem celebrou os 2 casamentos foi o Monsenhor Gentil, quer dizer, não sei se o que conhecia daqui, que era o pároco da catedral, e aquele casamento num dos salões. Só de flores ali, eu fiquei extasiada com aqueles copos de leite. É lindíssimo. Se não me engano, foi do casamento da Zaida e da outra também. E foi extremamente importante esse resgate histórico, né? Porque era a vida, né? Em 30, o que acontecia em Petrópolis. E a gente tinha um bom comércio aqui. Eu acho que teve que pedir autorização à igreja, porque não se podia fazer. Não pode. O padre não pode sair da igreja. Sair, né? Da igreja. Ele não podia sair. Então, ele pediu autorização para que o padre fosse Interessante. num hotel fazer o casamento. Olha o poder. E até hoje não pode. Até hoje poder. o padre não pode, né? Eu fui juíza de paz durante 12 anos no cartório de Pedro do Rio.
E eu permitia, durante as minhas cerimônias, ao final, se você levasse um pastor ou o que fosse, que pudesse agregar também, porque a religião é uma coisa muito importante. Mas o padre não. O padre só pode fazer em solo sagrado e não tem jeito. Então, para você mais ver... um exemplo dessa... E, Denise, infelizmente, seu pai faleceu antes de ver esse sonho consolidado. E a família sabia que esse era um sonho dele, que estava no plano de intenções, e vocês deram continuidade aos planos que ele já tinha nessa época. Só de obras foram 5 anos. E como é que foi? Porque assim, o prédio era alvo de muitas especulações. No artigo da Beth consta que muita gente dizia que ele ia dar lugar a uma universidade, que seria centro comercial, com lojas, escritórios, mas vocês conseguiram justamente recuperar esse uso original, preservando, além do elevador, o lustre que ficava no lobby, tapetes confeccionados em ladrilhos hidráulicos, os vidros coloridos das portas e também brasões que faziam parte da fachada. Qual era o estado do prédio quando vocês o adquiriram? Porque a Beth foi falando cassino, vocês viram fichas lá? O que ainda restava dos tempos dourados do Grande Hotel? Eu vou dizer que tinha cassino, porque tinha o caixa. Onde vendia as fichas, né? Então tinha. Muito degradado, assim. Eu, quando eu entrava lá dentro, eu passava até mal de tanta ruína, porque, assim, a cozinha que ficava lá no fundo, você tinha que ir com lanterna, tomando muito cuidado, porque o chão todo... muito buraco, senão você ia se machucar onde você... passasse. Os tacos, onde era a sala de chá, os salões do café das 5, do chá das 5, podre, porque entrava enchente, muita parede caindo por trás. Então, assim, na realidade, era uma ruína, ruína mesmo. Mas o meu pai negociou, meu pai negociou a compra com os herdeiros. Só que esse tipo de operação que no qual envolve muitos herdeiros é complexo. Nesse meio tempo, ele ficou doente, faleceu, mas nós continuamos com o projeto, porque era o que ele queria, era o sonho dele, que ele conseguiu fazer como nosso sonho também. E, assim, quando nós efetivamente compramos, adquirimos, foram uns 5 anos só para conseguir acertar as autorizações do IPHAN, do INEPAC, da prefeitura, porque a gente tinha que adequar certas coisas, a gente poderia fazer, outras não, entendeu? Assim, então... A cor do prédio, quem escolheu foi o INEPAC. Depois, eles acharam que os brasões, eles não gostaram da cor, que acharam que... Mas foram eles que escolheram. Ah, tá bom, a gente foi lá e pintou. Fez da cor, já tudo pronto, fez da cor que eles acharam que seria adequado. Mas houve, no final das contas, assim, uma colaboração de ambas as partes. A gente... pedia, olha, mas a gente precisa disso, a gente precisa que as lojas, que mesmo que não é o mais bonito, mas a gente precisava fazer dinheiro para poder reformar. Então, assim, teve um contraponto. Eu acho que no final das contas, todos colaboraram de forma positiva, com a mente aberta, para que o projeto se realizasse, entendeu? Um investimento muito alto. Um investimento muito, muito alto de um dinheiro que a gente nem tinha. Mas, assim, inicialmente a gente pensava, vamos reformar 2 andares, entendeu? Os de baixo, vamos começar para... Mas, como assim? Era um projeto do bem e que todo mundo abraçou a causa, acabou que nós conseguimos reformar tudo e deu certo, entendeu? Tudo foi se ajeitando, porque eu acho que quando, por uma boa causa, todo mundo se esforça, da mesma forma que meu pai se esforçava lá atrás, aí você acha quem colabore também no caminho, entendeu? Então, e traços do passado, então, você se lembra desse caixa, da época do cassino? Lembro. Do salão, você falou do piso bem danificado. O piso muito danificado. E, assim, o que a gente tentou, porque o arquiteto foi o Carlos Marcolino, ele ajudou também bastante na preservação daquilo que
era importante. Que era possível. Que era possível, recuperar. que era importante. Outras coisas a gente restaurou. Os tijolos, os ladrilhos hidráulicos, nós tivemos que mandar fazer, levou mais de ano para ficar pronto. E os quartos ainda estavam mobiliados, não? Não, só tinha umas banheiras daquelas de pé, aquelas brancas, assim, bem antigas, sabe? Assim, mas aí algumas já estavam naquele morro que tem atrás. E é isso, a gente... por quê? Porque a população quer conforto, não pode... hoje, a hotelaria tem que ser... Todos os quartos têm que ser suítes. Então, assim, a gente preservou o que o INEPAC e o IPHAN julgaram que seria necessário. E a gente também, nós também, o arquiteto, né? Ele conseguir... fazer essa transição para não descaracterizar, também teve assim, um ponto muito desafiador e positivo na escolha dele como arquiteto, entendeu? A iluminação também, que foi o Hugo, que também fez a iluminação, que ficou belíssima para a época, porque hoje a iluminação é uma coisa até, eu vou dizer, entre aspas, banal, mas assim, há alguns anos atrás, ele fez uma belíssima iluminação também para o hotel. Faz a diferença. Mais à noite, ele fica imponente. Ele mostra a sua presença na cidade. E eu queria que Beth comentasse uma curiosidade que nem todos se dão conta, é que antigamente a estrutura de um hotel ela não envolvia quarto e suíte. Você tinha um banheiro compartilhado. Só que o Grande Hotel também foi pioneiro nesse sentido. Você pode explicar o porquê? Na verdade, a cada 2 quartos, um banheiro. Antigamente, os hotéis eles tinham os quartos e o banheiro ficava no final, né? E isso daí, para Petrópolis, foi o que havia de melhor, né? Eu acho que, para aquela época de 30, você se hospedar num hotel no coração da cidade, em que você tinha um banheiro praticamente do seu lado, né? Apesar de ter que dividi-lo com outra pessoa, né? Isso daí trouxe realmente uma ideia de que realmente o Grande Hotel veio para mudar a história da cidade, né? As pessoas ficaram empolgadas, como ficaram quando vocês reabriram aquele hotel, né? Nossa, o Grande Hotel vai voltar a funcionar. Minha mãe, por exemplo, eu procurei nas coisas dela fotos que antigamente você tirava fotos quando você estava andando na calçada. Eu acho isso lindo também, né? E tem uma foto dela bem em frente ao Grande Hotel, né? E aí você percebe a calçada, você percebe o detalhe das janelas, né? Que também era maravilhoso. E viveu isso, né? Ela tem 96 anos, então ela viveu a época glamurosa também do Grande Hotel. Então, eu acho que esse progresso, que hoje você mesmo disse que hoje você quer um conforto com a suíte, aquilo dali era o máximo. Se tinha de mais atual. Era o que se tinha de mais atual. Eu vou acrescentar. Hotéis... esses banheiros que ela está falando, era uma sala de banho muito grande, eram grandes, não é assim, porque hoje tem... Mas é pequeno, é pequenininho. Né? Mas era uma sala de banho. O banheiro que ela está... tinha a banheira, era enorme. Era enorme. As casas antigamente tinham banheiros enormes, mas você colocar um banheiro desse tamanho num hotel, né? É outra coisa. Tanto que tem um dos ofícios ali com relação à mudança do salão de jogos para 6 dormitórios, né? Ele fala que os banheiros foram transformados em armários. Aí eu disse, gente, qual é o tamanho desse banheiro para ser transformado num armário? É porque ele era enorme mesmo, tá? Então, assim, até nisso, nos ofícios que eu pesquisei, eu achei muito interessante, né? Então, você pensa um prédio que tem 60 quartos com banheiros para cada 2 desse tamanho. Grandes o suficiente para caber tudo isso, né? Então, era um conforto, assim, maravilhoso.
Para a época, quem se hospedou no Grande Hotel, e ali a gente tem bastante gente chique. Foi feliz. Foi feliz. Bianca, você como neta do seu Antônio, você certamente se orgulha muito da trajetória dele e em hoje poder tanto honrar essa vontade quanto em poder preservar esse patrimônio da cidade. Você vive o dia a dia do Grande Hotel desde a reinauguração, que foi em 2011, e eu queria ouvir de você quais são as suas maiores alegrias e os seus maiores desafios em fazer a gestão desse estabelecimento. O hotel, ele realmente faz essa junção, né, do presente com o passado. E eu cresci, assim, na nossa família, eu ainda peguei, assim, um pouco dos ensinamentos do meu avô. E Petrópolis, para mim, eu nasci aqui, eu sou de Petrópolis, e para mim, a nossa cidade é especial. E receber as pessoas para acolher na nossa cidade, para mim também é muito especial. E a parte Dá todo esse suporte, né, Bianca? De saber que você está recebendo os turistas, que eles vão ser bem acolhidos ali, que vão ser bem direcionados. Eles estão no coração da cidade. A vista dali é linda, é privilegiada. A gente está no centro do centro, né? Porque o nosso número ali é 545. Então, a gente está na metade, realmente, no centro do centro histórico, né? E também a gente está super próximo de todos os do museu, da catedral, da Igreja do Rosário, em frente ao obelisco, né? E os desafios que você tem, porque é um prédio histórico, sua mãe falou justamente desse dilema, né, de você conseguir preservar o antigo e ao mesmo tempo dar lugar ao novo. O que você enxerga como sendo os maiores desafios que você tem? Um grande desafio nosso é o estacionamento. Porque acontece, antigamente realmente a gente não tinha essa quantidade de carros, inclusive até usavam ainda carruagens que a gente queria, né? Que a gente queria até usar nas filmagens, carros pouquíssimos, né? E então ali não tem estacionamento. Então hoje a gente conta com uma baia assim para poucos carros, só que ali é embarque e desembarque. Então isso é um grande desafio, né, para gente. Quanto ao interno, né, ao nosso do lado de dentro, eu falo que assim a gente está bem, porque a gente tenta manter sempre um padrão muito bom. A gente gosta de botar sempre a melhor roupa de cama, os melhores enxovais. Hoje o nosso café da manhã não é mais no andar de baixo, né? O nosso restaurante hoje em dia ele fica no andar de cima, porque a recepção é onde era o restaurante de antigamente. Então, assim, a gente receber as pessoas e fazer com que eles queiram voltar, para a gente é o mais importante, né? E eu queria até comentar, porque a Bianca falou sobre essa diminuição, né, na verdade, desse aumento no número de carros e como antigamente haviam outras alternativas. E eu queria frisar aqui, destacar o acervo César Nunes, que é o maior acervo cinematográfico do interior do estado, que tem, inclusive, uma filmagem que mostra a fachada do Grande Hotel. Ele mostra um ônibus Rio Petrópolis, passando na frente do Grande Hotel, e ele mostra o hotel de cima e embaixo. E aí embaixo sai uma mulher muito elegante de dentro do hotel e mostra também a placa, que inclusive Beth até falou que era uma placa suspensa que ficava acima da porta. Que ficava acima da Pelas porta. fotos a gente consegue ver. Exatamente. E os carros, eles paravam na beira do rio. Então, e podia ficar estacionado ali, era né? um outro fator a hoje em favor. Hoje é inviável pensar, até por conta do alargamento das calçadas. Mas na época tem, no acervo César Nunes, muitas imagens que mostram os carros parados de frente ali para o rio e Carro de aluguel, com total tranquilidade. E, Beth, a gente acabou não comentando ainda o motivo que levou ao encerramento das atividades na década de 60. Você pode contextualizar o público? Porque acaba que as pessoas ouvem tanto falar, era glamuroso, era lindo, então por que acabou? São questões administrativas, né? Ele foi também explorado pela família Zanardi, né? Com o mesmo perfil, né? Sem nenhuma mudança. Mas acaba que a gente tem um período bastante complicado, que é o período do golpe militar de 64 e tudo mais, né? Anterior a isso também, um cenário de Petrópolis. Mas um fator que foi primordial foi o quê? Foram os veranistas. As pessoas passaram a ter um poder aquisitivo
para comprar um imóvel aqui. Porque passavam verões aqui, passavam não um mês, passavam 2, 3 meses aqui. E passar esse período todo dentro de um hotel, que não deixa de ser uma coisa impessoal, e ter seu próprio imóvel, foi muito melhor. Então, eles passaram a pensar, não, vamos comprar uma casa em Petrópolis, que aí a gente tem um período de férias que a gente pode ir com a família toda e ficar lá. E aí, esse declínio do hotel foi por conta disso, né? O poder aquisitivo das pessoas foi melhorando, e aí eles foram vindo para Petrópolis e comprando suas casas, e aí o hotel começou a ficar decadente, vamos dizer assim, né? Não vou dizer que os outros também não tenham acontecido. Os outros foram até situações bem mais desagradáveis, né? Que foi durante a guerra, isso daí já é um outro período. Não atinge o Grande Hotel, pelo contrário, tá? Mas aí o que aconteceu ali foi isso, foi essa mudança de hábitos, né? Do pessoal vir para cá e gostar de passar verões em Petrópolis. Se Dom Pedro II passava aqui quase meio ano, né? Acabou as pessoas acabou influenciando. Eu acho que até hoje a Petrópolis ela tem esse glamour. A gente tem as ruas modificadas, a gente tem uma mudança aqui ou ali, mas ela ainda traz esse glamour dos anos 30 que persiste até hoje. Né? Se a gente for pensar em Petrópolis e falar sobre a nossa cidade, você pode desenvolver um trabalho para falar até das árvores da Avenida Keller. Você pode falar sobre o que você quiser aqui, porque ela foi projetada para isso, para ser assim uma joia. Né? A gente vê Petrópolis, às vezes, sendo mencionada por conta dos seus desastres. Isso é triste para a gente, né? Mas ela também com uma história tão rica, né? E eu acho que a gente pode falar sobre tudo em Petrópolis. Tudo, tudo, tudo. Então, foi isso o que aconteceu. Logicamente, depois ele passou a ser sede do Clube Minas Gerais, né? E aí, depois, quando chegou na década de 60, foi inviável manter o hotel. Eu acredito até que por esse formato, né, de ter um banheiro a cada 2 quartos, e aí as pessoas realmente procurarem... E aí começa também a ascensão dos clubes enquanto fonte de entretenimento, de lazer. Então, acaba que soma o fato do veranista já ter sua residência com poder desfrutar das dependências dos clubes. Eu queria que o Bruno exibisse para a gente as fotos. Como eu falei, visualizar e testemunhar pelo menos parte dessa história é sempre muito prazeroso. Nossa. A gente tem aqui o Coronel Jerônimo Ferreira Alves. Muito parecido com o professor Jerônimo. Muito parecido, muito parecido. E ali a segunda foto é a foto de um dos casamentos acontecido ali no salão, e a gente consegue ver esses vidros da janela, das portas, como é que era luxuoso realmente, aquelas colunas tão preservadas. Tive a oportunidade de desenvolver um trabalho com a Bianca no Grande Hotel em janeiro desse ano, que é parte da série De Volta ao Passado, em que eu me caracterizo de acordo com décadas passadas, para trazer à tona histórias da nossa Petrópolis, do nosso patrimônio. Né? E ficou muito bacana porque a gente pôde dar foco para esses detalhes que para o grande público às vezes passa despercebido. Que são mantidos até hoje, né? Exatamente. Aqui são os recortes que Beth mencionou, esse aqui, Verão em Petrópolis, falando um pouco sobre como era esse período na cidade, personalidades que aqui passavam. E ali, no segundo recorte, as pessoas, as personalidades que passaram pelo Grande Hotel. E aí, depois eu vou encaminhar para a família, que eu sei que vocês sempre estão em busca desses registros históricos. Então, ex-ministro... muitas famílias, família Saerp, família Sá, Tefé, Leão Veloso. Então, famílias, né? Aqui é a história do casal, E aí eu queria destacar ali, na fachada do Grande Hotel, que tinha um letreiro, provavelmente luminoso, hotel-restaurante, e que chamava justamente para esse ambiente ali do térreo. Isso aí. E ali a lista de preços da época. 65, né? Então, foi bem próximo de encerrar as atividades. Temporada 195. Desconto no inverno, tá vendo? Porque Petrópolis tinha esse auge no verão. Acho que era pelo clima mais ameno, né? E na época é interessante até analisar a logomarca, que é a coroa com o Grande Hotel abaixo.
E aí, mais fotos. Então, isso é ela, ó, inclusive, ó, os tacos, é ela em um dos quartos, de frente também, com a varanda, e comparando hoje aos os nossos quartos, né? E aí, analisando ainda mais a fundo a foto, a gente tem aqui os carros parados na beira do rio. E, inclusive, aqui, nessa proximidade também, ali com os balaústres. Ali, ó, os carros também. Então, é legal pensar nessas transformações, né? No ritmo que a cidade adota ao longo dos anos. Aqui vocês é que vão poder falar com mais propriedade. Seu Antônio. Minha mãe, dona Judite Guidini, que está viva até hoje, 93 anos, uma fofa. Que alegria. Ela tem uma bênção para a família. Tem uma saúde de ferro, assim, meiga. Meu pai, né, seu Antônio. Aqui nessa foto, o mais velho é o Cirilo. Seu Cirilo. À direita, que ele é médico. Depois o Denis, que é dentista, eu, Denise, e não tem a Cleise ainda, porque ela estava na barriga da minha mãe. Você está ali agarrada no pai. Exatamente. E disse que seu pai tinha uma fala mansa, né? Que Beth estava falando sempre muito tranquilo. Era a personalidade dele mesmo. Falando baixo. Fala baixo, falta a Patrícia, porque a Patrícia é a mais jovem, que ela é médica. Ela mesma que não estava nem... porque aí já foi de um segundo casamento do meu pai, mas ela é uma pessoa espetacular, uma médica ótima profissional, e é uma honra tê-la como nossa irmã, entendeu? Que alegria. Isso. E a família, então, quando não foi para o comércio, foi para a área da saúde. Verdade. Temos mais fotos. Aqui são registros do De Volta ao Passado. E aí foi muito legal desenvolver esse trabalho, porque uma vez que a gente publicou o vídeo, as pessoas passaram a prestar atenção em detalhes que até então elas desconheciam. E aí teve até um comentário que foi muito emocionante de uma seguidora que falou que uma pessoa que ela amava muito, da família, teve uma das últimas passagens na cidade ali. Então ela ficou pensando sobre esse ente querido que já tinha falecido, e muita gente ficou realmente visualizando como era a cidade naquele tempo. E aí foi feito todo um trabalho de estudo dos trajes da época, da própria maquiagem, adereços, cabelo. Meu cabelo longo, a gente conseguiu, junto do estúdio do Salão Werner, fazer um penteado para que reproduzisse o corte da década de 30. Então, é uma série de vídeos que buscam contar a história a partir de um formato visual e imersivo numa narrativa, né? A gente conta uma história, eu ali junto do Thiago, a gente simulou como se estivesse hospedado ali na suíte de frente. Um jovem casal, reproduzindo mesmo essas histórias que até então a gente só ouvia falar. E ficou lindo. E ficou lindo mesmo. Ficou. Parabéns. Ficou sensível, né? Isso Ah, aqui é novidade, que para vocês Cassinha. também é surpresa. A gente não isso aí. conhecia. A gente descobriu. Verão, olha lá, ó. Tá É isso mesmo, não tem como negar, né? Foi uma pérola do Arquivo Histórico Municipal. Inclusive, faço esse convite para que Petrópolis conheça mais, não só o acervo disponibilizado no Arquivo Histórico, mas o trabalho feito pelas arquivistas Jéssica e Poliana. Elas são muito solícitas, muito prestativas. Então, seja você um morador, um aluno, você interessado por Petrópolis, você vai descobrir grandes pérolas, a exemplo desse recorte que anunciava o cassino, não sala de jogos. Nem clube de xadrez, era cassino mesmo. E aí, aqui já aproximando do presente, o momento da reforma, muito entulho, né? Nossa, não. Ela até ficou 5 fechada anos, muito né? tempo, 5 gente. anos Isso aí de não tem obra. jeito. Que eu cheguei a pensar que a gente não ia conseguir conseguia. terminar, porque era muita metragem quadrada, né? Então, assim, de reforma, de fazer novos, foi muita luta. Eu imagino. E muito tempo sonhando com aquele momento. Nossa, Eu acho que a reinauguração deve ter sido muito emocionante para Com vocês. certeza. Foi. Foi sim, foi bastante. mesmo. Foi sim. Então, ali... Isso aí já é a entrada principal. Os arcos, você vê aqui. Isso mesmo. Então, todo um trabalho... As paredes cruas, né? Só no cimento. E aí todo esse trabalho de se pensar em cor, como você falou, nos mínimos detalhes. Aqui até as colunas ainda estavam... As colunas. Que foram e ali restauradas. ficava,
Esse é a lateral dele? É a parte de trás. A de do trás. fundo. É. Na realidade, ele ia... Esse último andar aqui, ele foi autorizado a nivelar com o resto do prédio, que estava degradado, já tinha caído esse último andar, esse 6º andar aí. Uhum. E aqui, em detalhes, todo esse trabalho que a gente falou de recuperação dos traços da história, o lustre, o espelho que dá... Esse espelho foi desenho do Carlos Marcolino, do arquiteto. Esse espelho é a coisa mais linda, né? Assim, e ele casa tão bem, ele se encaixa perfeitamente ali com a estética. E ali junto do obelisco para a gente ver. E aí eu queria até relembrar aqui uma passagem que eu tive com o professor Paulo Roberto Martins, Nossa, que assim como também. o professor Jerônimo era uma pessoa muito disposta a partilhar conhecimento. E aí, se tratando de história oral, eu na época estava fazendo uma pesquisa que foi minha primeira reportagem de jornalismo de memória, que foi sobre o obelisco. E aí ele tinha comparecido à inauguração do monumento. E aí me falou como é que foi feito, como é que foi a dinâmica do evento, e que foi estendido um cabo de aço entre ali a Casa d'Ângelo e o Grande Hotel, e que passaram malabaristas, que teve toda uma performance. E aquilo eu acho que foi um dos primeiros passos para que eu me apaixonasse por essa área histórica, porque a magia e o encanto, à medida em que ele foi contando e detalhando, eu falei, gente, é uma pessoa que realmente testemunhou isso, porque a gente passa pelo obelisco, pensa que é algo muito antigo, e não, ele tinha testemunhado e tinha histórias, e eu achei lindíssimo, sabe? Eu acho que o Grande Hotel, junto do obelisco, ele traz toda essa poesia, todo esse encanto também. É isso, uma história contada por fotos. É muito legal poder pensar nesses dois tempos, como a Beth traçou lá no início, de dois empreendedores, dois visionários que juntos, apesar de não terem se conhecido, compartilharam o mesmo ideal, o mesmo sonho. E começaram praticamente da mesma maneira, né? De forma modesta. Exatamente. O Coronel Jerônimo veio com 14 anos para cá, né? Para ser um simples caixeiro. Então, uma pessoa que consegue adquirir o patrimônio que ele teve com muito trabalho, como fosse o seu Antônio, da mesma maneira. Da mesma maneira. Então, quando eu soube que vocês iam abrir um hotel, eu falei assim, eu tenho que ir lá, gente. Historiador é terrível. E como é que foi, Denise, esse contato com a Beth? Você lembra dela chegando lá? Eu acho que ela conversou com o Denis, porque ela era paciente era ali do do lado, Denis. né, o consultório. Exatamente. E o Denis fez o meio de campo Isso e, mesmo. obviamente, E eu a bati gente, lá na porta, e a assim, gente, e sempre, fazer. obviamente, coisa mais linda. Ela fez um trabalho, nossa... Que eternizou a história. Na verdade, quando a Carolina falou sobre isso, foi eu falei assim... Foi uma surpresa também, né, porque eu Beth? escrevi, foi a única pessoa que pensou em falar sobre a história do Grande Hotel, né, e colocar as fotografias que são inéditas, né, e o trabalho realmente é baseado nisso, né, para realmente registrar aquele momento, o momento da reabertura. E aí, quando ela falou, eu falei assim, meu Deus do céu, eu escrevi isso quando, meu Deus? A gente já está ficando com uma certa idade, a gente acaba esquecendo as coisas. Eu falei assim, não, pode deixar que eu faço, sim, a sua entrevista. Mas, quando ela falou no cassino, eu falei, opa, isso daí vai ser outro artigo que eu vou ter que escrever. Porque aí, agora, você dizendo que encontrou vestígios, isso cai, Com inclusive... certeza. Porque é muito bonito o documento quando você pede a isenção e diz que não era bem isso, né? E você acaba ganhando a questão e não sendo taxado. E vem um historiador e diz que era mesmo e publica isso. O que deve ter acontecido, o porquê disso, desse questionamento. Eu acredito que o Grande Hotel ele já estava começando, de certa forma, a incomodar os outros, né? Porque, além do cassino, ele oferecia um diferencial. Uma coisa é você ter um cassino, porque depois que terminou o cassino no Grande Hotel, ele foi para o Quitandinha, né? Foi para o clube, né? Que eu já até coloquei o nome aí, tá? E o Golf Clube, se não me engano, tá? Eu não estou bem certa. O Tênis Clube? Tênis Clube, foi para o Tênis Clube, depois ele foi para o Quitandinha. E depois foi a decadência, né? Que aí acabou ali mesmo, que foi um grande pecado.
Mas é isso. Falando sobre o Grande Hotel hoje, ele continua a ser referência no que diz respeito a uma estadia com conforto, com elegância, com uma vista privilegiada, como a gente falou, no coração da cidade. E uma curiosidade é que o restaurante do Grande Hotel ele é aberto a não hóspedes. Sim. Como é que é essa dinâmica, Bianca? Hoje em dia a gente está funcionando de sexta a domingo com restaurante, mas o nosso carro-chefe hoje em dia são os eventos que a gente faz no hotel, né? Fazemos almoços, jantares, eventos corporativos. Inclusive, no final do ano, a gente vai ter um almoço de casamento. E até casamentos nós já fizemos alguns lá no hotel, menores, mas assim... Bodas. Bodas. Então, hoje em dia, a gente temos esses buffets, né? E o restaurante funciona de sexta a domingo. E aí, quem tiver interesse, é só se dirigir ali pode ao mandar um lobby. WhatsApp, ou ligar, ou ir e visitar a gente. E qual que é o horário, você sabe? Na sexta-feira é almoço e jantar, sábado também, e no domingo é almoço. Perfeito. Então, quem quiser mais informações, o site do Grande Hotel traz esse detalhamento do centro de eventos, de reuniões, dos serviços que são oferecidos como parte do dia da noiva. Isso, então, é uma temos gama de possibilidades para viver essa experiência mais de perto. Temos o dia da noiva, temos os casamentos também. Se quiser casar no Grande Hotel também. Um mini wedding, uma coisa mais relembrando a família do Coronel Jerônimo. Então, não só esses casamentos, como outros casamentos tivemos também. Festas de aniversário, assim, brunch nós fazemos. 90 anos da matriarca Pois Dona a Judite. gente comemorou os 90 anos da minha avó lá no hotel. Que coisa legal. Olha. Aí seria interessante uma festa temática, né? Pois já é. fizemos. A gente já Talvez spoiler. seja no radar. Pois é. Eu acho uma ótima ideia. Uma ótima ideia. E qual que é o arroba do Grande Hotel para quem quiser seguir o Instagram? @Grande Hotel Petrópolis. Grande, né? Grande. Perfeito. Então, GRANDE Hotel Petrópolis. Lá vocês vão ficar sabendo de agenda cultural, que eu vejo que vocês sempre divulgam eventos que estão acontecendo na cidade, a parte também da infraestrutura. Então, quem quer estar mais de pertinho com esse capítulo da história da cidade vai ficar bem servido lá no Instagram. Com certeza. E, Bianca, você falou também de personalidades, celebridades que passaram pelo Grande Hotel. Vocês têm uma frequência bem alta de artistas, de músicos. A gente vê que não só no passado, mas hoje também. Hoje em dia também, recentemente o Daniel foi lá no hotel. Aquela cantora, meu Deus, A Joelma A Joelma também. esteve no hotel. Já tivemos Samuel Rosa, Fábio Porchat já esteve no hotel. Se eu não me engano, acho que Elke Maravilha também já se hospedou lá no hotel, lembra? Algumas pessoas. E já que a gente está falando dos diferenciais do Grande Hotel, eu quero entrar agora naquela sessão final do Petrópolis Sob Lentes, em que eu ouço como é Petrópolis sob as lentes dos convidados. Vou começar então com a Bianca, Petrópolis sob as lentes de Bianca Guidini. Bianca, qual para você é o principal diferencial do Grande Hotel? É a nossa história. É o restauro e o fato de a gente ter mantido essa história viva, né, até hoje, porque é um prédio quase centenário. Já vamos ter mais uma festa aí, vamos comemorar 100 anos do Grande Hotel. Temos que estar lá em breve. Pois é. E essa parte clássica, né, do novo com o antigo, Essa harmonia. do vintage com o novo, e você realmente, quando você entra no Grande Hotel, você parece que você está sendo remetido para o passado, né? Então, a gente meio que volta um pouquinho no tempo. Só da nossa recepção, que ela é tombada pelo patrimônio histórico, né? Tanto a nossa fachada quanto a recepção. Então, você tem um respiro um pouquinho do ar do clássico, do antigo, né? Eu lembro dos atendentes ali na porta, não sei se eles ainda usam aquele cap, eu lembro deles todos trajados com uma roupa de época, e eu, na época de escola, passava ali e ficava pensando como é que era lá dentro, porque não é todo petropolitano que já teve oportunidade de entrar, né? Mas pode ir, pode conhecer. Ó, gente, quem tem curiosidade, às vezes ficou com receio, com vergonha, aproveita um dia na cidade, entra ali, vai ser bem recebido. Com certeza. Todos são bem-vindos. E como é Petrópolis sob as suas lentes, Bianca? Petrópolis, para mim, é cultura e é história. E, assim, a gente tem
tudo para oferecer aqui dentro, né? Nós temos um clima ameno, nós temos vários lugares para serem visitados, o museu, o Palácio de Cristal, a Catedral, Casa de Santos Dumont, vários nomes assim que compõem a nossa história, né, da cidade. E a gente respira isso, né? Eu sou suspeita, eu amo a nossa cidade. E agora, Petrópolis sob as lentes de Denise Guidini. Denise, a maior qualidade do seu Antônio, qual era? Visionário, um homem que respeitou, ético, ele sempre respeitou o próximo como uma pessoa igual, nunca, sem ultrapassar a ambição não pode ultrapassar, interferir os valores e você não pode por ganância massacrar o próximo. Ele sempre foi um homem que gostava de uma boa conversa e visionário, é isso. E Petrópolis querido, né? Sob as suas lentes. Petrópolis, para mim, eu também sou uma apaixonada por Petrópolis. Para mim é um prazer a gente poder andar na rua com tranquilidade, sem sofrer ameaças. Para todos os lados que você olha, o nosso olhar e a nossa alma se enche de alegria, porque você olha para o verde, é uma cidade bonita. Tem beleza. Não só pelos os monumentos históricos que nós temos, mas pelo simples prazer de caminhar nas ruas. É super agradável respirar esse ar fresco para mim. E já maio, vale junho, julho são os melhores meses, porque um tempo lindo, um céu azul, um fresquinho. Petrópolis sob as lentes de Beth Mahler. O que o Grande Hotel simboliza, Beth? Bom, é a história da nossa cidade, né? Ele faz parte de um passado glorioso da nossa cidade, que permanece até hoje. E eu acho que isso, para mim, é história. Petrópolis respira história, ela foi projetada para ser uma verdadeira joia pelo Major Keller. Ela tem todos os seus caminhos, as ruas, alamedas, rios, árvores, tudo, né? É aquele projeto de 1843 que a gente tem, e nós, do IHP, e qualquer morador de Petrópolis, o compromisso de preservá-lo, né? Então, eu acho que hoje a palavra para Petrópolis, sob lentes, é preservação. Preservação do nosso patrimônio, que é aquilo que a gente tem de melhor para oferecer não só para o morador, mas para o turista, para quem se hospeda no Grande Hotel, que quando chega em Petrópolis se encanta. Ele chega ali, exatamente naquele ponto, e ele tem a Praça Dom Pedro, do outro lado ele tem a Praça dos Expedicionários, ele tem o Grande Hotel, imponente. As outras construções, elas acabam ficando até que são agregados, foram menores, né? Então, a gente vê aquele monumento. Para mim, o Grande Hotel é um monumento de uma época gloriosa de Petrópolis, um monumento que traz para a gente aquilo que era de mais glamouroso na época requinte. Mesmo da Belle Époque, um requinte, né? Em meio, hoje, a gente tem uma cidade com mais carros nas ruas, de certa forma, as calçadas estão mais largas, alguma coisa mudou, mas o Grande Hotel ele ainda permanece ali como o quê? Como aquela lembrança de um passado que a gente não quer esquecer de maneira nenhuma, né? E o que me levou a escrever foi justamente isso. Foi deixar registrado o passado do Grande Hotel de 30 e a partir da abertura dele, e de agora para diante, que é um compromisso de vocês de preservar, preservar em toda a sua totalidade, né? Com certeza. Então, o nosso IHP, ele tem um compromisso com a história de Petrópolis, e o meu compromisso enquanto presidente também é preservar. Então, foi um prazer imenso escrever sobre o Grande Hotel, e eu tenho muito carinho por esse trabalho,
porque foi o primeiro que eu publiquei no IHP. Então, foi o ponto de partida para os outros, né? Quando a Carolina não me faz escrever outras coisas, também me faz pesquisar sobre outras coisas. Mas é isso, eu acho que, para mim, Petrópolis sob lentes, no que tocante ao Grande Hotel, é aquela beleza daquele edifício. E né? a cidade sob as suas lentes, então, é o compromisso. É o compromisso. É o compromisso da preservação, não só nós, historiadores, mas de olhar para o passado, né? E não simplesmente deixá-lo lá, não, mas pensar que a gente só tem futuro, Petrópolis só tem futuro por conta desse passado, né? Então, a história ali do Grande Hotel, hoje, para mim, é a questão da preservação, é a preservação de uma memória de dois empreendedores, que é do Coronel Jerônimo Ferreira Alves e também do seu Antônio. Eu posso dar... Para mim, foi um presente o que ela escreveu. Para mim, foi o maior presente, porque eu não conhecia a história. A gente tem assim uma leve noção, mas, para mim, foi um presente. Ainda Muito mais obrigada. Com certeza, obrigada. Essa atualização hoje. Nossa! Não, e para a gente pérolas. poder repassar também. Porque assim... A experiência do hóspede, quando ele conhece a dimensão, a proporção, as personalidades, o que esses corredores escondem, isso tudo é muito legal. Até, de repente, sinalizar no 5º andar, aqui existia o cassino, até reproduzir esse que foi publicado no jornal, então esse indicativo, isso é muito legal. A pessoa quer tirar foto, quer... Eu vou até fazer um adendo, porque assim, o livro, né, a publicação, serviu muito pra gente, principalmente pra gente que está ali dentro, porque as pessoas, quando vão, querem conhecer, e a gente faz, né, eu costumo fazer um tour até com você, né, Carol? E eu vou contando a história, assim, muito, assim, a nossa parte eu tenho pela minha mãe, né, pela minha tia, mas a parte, né, de trás eu não tinha. Então, me ajudou muito. Obrigada. Nada, que é isso. Agora você já pode botar lá. Vou adicionar, agora eu vou adicionar. 2.0, com notas da autora a partir da participação no podcast. Eu quero agradecer as 3 imensamente pela participação no programa. Foi uma tarde maravilhosa. Pena que é tão rápido, uma hora passa muito rápido. A gente tem história aí para mais alguns bate-papos, alguns desdobramentos. E o que eu acho interessante da história é que a cada pesquisa a gente descobre novos enfoques, novos recortes, então eu tenho certeza de que o Grande Hotel ainda vai continuar nos surpreendendo e vocês sempre vão ser muito bem-vindos aqui. Obrigada muito obrigada por receber a gente. Pelo convite. Obrigada mesmo. Gente, então um apelo, sigam o Grande Hotel no Instagram, conheçam o site do Instituto Histórico de Petrópolis. Eu frequentemente estou acessando, recorrendo a artigos para embasar as minhas pesquisas e sigam também o Petrópolis sob lentes no YouTube, no Instagram, no Spotify. Se você está conhecendo o podcast hoje, volta aí nos episódios anteriores, tem bastante assunto, bastante descoberta para vocês fazerem. Obrigada mais uma vez ao Estúdio Petrópolis, a Mude Petrópolis, Chalé do Chocolate e Cadanes. Até o próximo episódio.